bom que nós estamos começando mais uma aula, né, da Escola Bíblica Dominical. Para quem não me conhece, né, alguns alunos, sou a tia Joyce, sou professora dos primários, da salinha lá da classe Jardim de Deus. Mas agora a gente vai dar aula para todas as crianças. Todo domingo vai ser uma professora dando uma aula, contando mais histórias da Bíblia, falando do amor de Deus para as nossas vidas. Que coisa boa, não é? E aqui no nosso canal da igreja, nossa igreja, Assembleia de Deus, no bairro São Conrado. Isso mesmo. Vamos começar com a nossa oração. Vamos lá? Senhor Jesus, muito obrigada por mais um domingo que estou na Tua presença, Deus. Obrigada pela minha vida, obrigada pela minha saúde. Obrigada, Senhor, pela vida da minha família. Continua abençoando toda a minha família e todos os meus amigos. Abençoa também as autoridades. Abençoa, Senhor, aqueles que estão fracos e doentes e todas as crianças do mundo todo. Em nome de Jesus, amém! Nossas aulas desse trimestre vão falar sobre histórias que Jesus começou a contar para todas as pessoas que estavam querendo ouvir sobre o amor de Deus. E nos dias de hoje não é diferente, né? Nós queremos ouvir as histórias que Jesus contava. E Jesus, ele falava as histórias em formas de parábolas. Tia, parábola? O que é parábola? Parábola é uma comparação da história com a vida real. Conta uma história e explica ela na vida real, nas nossas vidas, o que é que significa aquela história. Então, a gente vai começar a contar sobre diversas parábolas, muitas parábolas que Jesus contou e trazer o seu significado, explicar para vocês entenderem tudo que Jesus queria falar para aquelas pessoas e para nós também hoje em dia, certo? Vamos para o nosso título da lição de hoje? O título da lição é A História de uma Sementinha. Vamos repetir? A história de uma sementinha. E o nosso texto áureo? O texto áureo, a nossa história de hoje está no livro de Marcos, capítulo 4, versículo do 30 até o 34. Acompanhe na sua Bíblia, porque a gente está sem a lição, não é? Acompanhe na Bíblia, peça para o papai, peça para a mamãe, para o titio, para a vovó, lhe ajudar a você ler na Bíblia. Se você ainda não souber ler, peça para ele ler com você, peça para ele ler para você na Bíblia sobre essa história, tá bom? Para você ler na Bíblia, ver o que Jesus falou para a gente lá no livro de Marcos, capítulo 4, versículo do 30 até o 34, que fala sobre a história da sementinha. Vamos lá? O nosso texto áureo é: de modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Vamos repetir? De modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Nossa aula vai falar sobre a sementinha, né? A história de uma semente. Você sabe que fruta é essa aí que eu vou mostrar? Uma melancia, não é? Muito bem. E qual é a fruta, qual é a semente da melancia? É esse carocinho preto, muito bem. É a semente da melancia. E esse outro? É um melão, não é? É um melão. E a semente do melão? Também, muito bem.
E o mamão? Mamão. Quem gosta de mamão aí? Eu gosto. E a semente do mamão é esses carocinhos pretinhos. Muito bem. E esse outro? Que é isso, tia? É um abacate. Olha a semente do abacate como é grande. É grande mesmo. E sabe essa daqui? É bem pequena. Ela é a semente da mostarda, que é o que nós vamos falar hoje sobre essa semente que Jesus explicou para seus discípulos. Mas, antes de começar a falar sobre essa parábola, sobre a história dessa sementinha, como é que a gente faz para crescer a sementinha? Como é que a gente planta e cresce a sementinha? Como é, você sabe? Muito bem, desse jeito mesmo. Coloca num vasinho, coloca terra, não é? Coloca água, bota para o sol, para a luz do sol também clarear um pouquinho ela receber um pouquinho do sol, não é? Isso mesmo, para ela crescer, a sementinha crescer. Muito bem. Vamos cantar um corinho antes da gente começar, que fala sobre o crescimento. Crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para o meu Jesus sem fim. La 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 la, la 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 la. Eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para o meu Jesus sem fim. Eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para o meu Jesus sem fim. Uhul! Muito bom, não é? Vamos aprender como a gente vai crescer, 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 crescer para Jesus. É isso mesmo. Essa sementinha, a história da sementinha. Vamos lá? Jesus começou a contar essa história que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Olha só o tamanhozinho de um grãozinho de mostarda. Tão miudinho, tão pequenininho. Por que o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda? Vamos pegar um vasinho aqui, vamos botar um pouquinho de terra e vamos plantar a sementinha, o grão de mostarda. E vamos regar com água, né? Vamos levar ao sol para ela receber um pouquinho de luz, não é? E ela começar a crescer. E Jesus falou que o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, porque ele é assim, bem pequenininho e regando começa a crescer. Começa a crescer, começa a crescer e a crescer e a crescer. E começa a dar suas primeiras folhas. E começa a dar mais folhas. E vai gerando mais folhas. Isso mesmo. E ela não fica só por aí não, olha. Ela, com mais água,
com mais sol, regando, ela brota e fica, ó, linda, cheia de folhas, lindo, cheia, muito linda, muito grande. E olha só, até os passarinhos vêm fazer seus ninhos, porque ela fica com os galhos fortes, bonitos, e os passarinhos vêm fazer o seu ninho na sementinha, aquela sementinha de mostarda que foi plantada, se torna uma árvore robusta, bonita, forte e cheia de folhas. E os passarinhos vêm fazer o seu ninho na plantinha que foi plantada pequenininha na semente do grão de mostarda. Isso é semelhante ao reino dos céus. Por quê? Porque a nossa vida, a palavra de Deus, a gente pode falar do amor de Deus para uma pessoa. Nós plantamos a semente no coração daquela pessoa. E mais para frente, outra pessoa também vai começar a falar do amor de Deus para aquela pessoa. E depois ela pode até começar a ir para a igreja. E vai, depois de muito tempo. Mas um dia, aquela semente foi plantada no coração daquela pessoa, que foi você que plantou. Tia, mas eu sou muito pequeno ainda, tia. Eu não sei nem ler ainda, nem escrever. Estou aprendendo. Sim, eu sei, você está aprendendo. Mas, ó, por isso mesmo que Jesus comparou a essa parábola com o grãozinho de mostarda. Porque assim, a gente bem pequenininho, mas é de pequenininho que nós começamos a crescer para Jesus. Para depois, lá na frente, a gente poder colher o fruto. Qual o fruto? Ver aquela pessoa sendo salva na igreja, indo para a igreja, falando do amor de Deus para outras pessoas, como você fez, como você começou. Você, ó, começou lá de pequenininho, falando do amor de Deus. E mais para frente, aquela pessoa que vai falar do amor de Deus, porque ela aprendeu e ela cresceu igual a você. E você vai continuar crescendo também na palavra de Deus. E como você vai crescer igual essa plantinha na palavra de Deus? Lendo a Bíblia, muito bem, orando, muito bem, indo à igreja, né? Para ouvir a palavra de Deus. E vai continuar crescendo no amor de Deus, na graça de Deus. E espalhando a palavra de Deus para todas as pessoas, que o reino de Deus precisa ser anunciado para todos. Como um grãozinho de mostarda, você anuncia o reino de Deus hoje e amanhã outras pessoas estão sabendo, conhecendo também o reino de Deus. E cresce, e hoje está nesse grandão, bem grandão, ó, lindão, como essa planta aqui da semente de mostarda. Não é verdade? Então, vamos começar a anunciar a palavra de Deus. Vamos fazer um desenho bem bonito, semelhante ao grão de mostarda. Vamos desenhar. Você desenha uma sementinha bem pequenininha, depois ela um pouquinho maior e crescendo mais, e ela assim, ó, bem grandona, aqui até os passarinhos vêm fazer o ninho nos seus galhos. Faça um desenho aí você e depois manda pra gente, tira uma foto e manda pra gente, tá bom? Pra gente poder ver que vocês estão aprendendo a palavra de Deus também e começar a anunciar a palavra do Senhor para todas as pessoas, não é? Vamos finalizar a nossa aula com uma oração. Senhor Jesus, muito obrigada por essa palavra. Deus, muito obrigada, Senhor, por eu ser essa sementinha e eu vou crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra. Eu quero aprender cada dia mais sobre a Tua palavra para anunciar o Teu amor para todas as pessoas. Em nome de Jesus, amém! Um beijão para vocês. Tchau. Próximo domingo tem mais aula, viu?
Beijão, tchau, tchau.